Olha, nós estamos na linha com um grande amigo do Asa Branca, esse locutor de rodeio maior do Brasil, que nos deixou hoje no início da tarde. Nós vamos conversar agora com o nosso querido, amado Geraldo Luiz. Boa tarde, Geraldo. Sônia, querida, boa Oi, tarde. boa tarde. Boa tarde, Vladimir. Boa tarde. Thiago, Felipe. Boa tarde, querido. Como é que você recebeu essa notícia, Geraldo? Sônia, o que eu falei agora há pouco do balanço, de uma forma muito simples e muito prática e muito humana, muito direta. Acabou o sofrimento. Sim. Tem um momento da nossa vida, da aceitação daquilo que nós vivemos com as pessoas que nós amamos, pai, mãe, ou muitas vezes com a gente mesmo. A gente não está preparado e de repente vem a vida e fala, é isso. Sim. Então acabou, terminou o sofrimento de uma linda trajetória, de uma luta. E falei, inclusive, citei o teu nome, Sônia, porque quando a gente fica Obrigada, nesse Geraldo. nosso meio tão muitas vezes ingrato, quando a gente fica doente, a gente conhece o amor das pessoas, todo mundo desaparece, só fica o amor verdadeiro do lado. É verdade. E ficou somente essa mulher, que não era mais mulher, era mãe, era irmã, era companheira. A Sandra. E o Asa fez a maior linda trajetória, né? Cumpriu. Então, para Sandra, fica o dever cumprido da enfermeira de alma. Para os fãs, ficou sim um exemplo de um cara que lutou, que pouco reclamou, que sofreu, e nós sabemos que foi uma luta, foi um grande caminho de pedras para ir para fora, buscar remédios, Sim. que aqui não tinha. Mas o Asa e a esposa encontrou pessoas como você e muitas outras que Como não você, fecharam né? os braços para a maior voz do rodeio brasileiro. Que pena, deu problema com a nossa ligação. Não sei se a gente vai conseguir retomar. Vocês querem falar alguma coisa para o Geraldo? Vamos falando. O Geraldo e você, Papes. na cobertura, durante toda essa trajetória do Asa Branca, tiveram um grande diferencial, sempre mostrando a verdade e acompanhando ao vivo com todo o Brasil. As pessoas sintonizam no seu programa, sintonizam no programa do Geraldo, porque sabem que aqui vão encontrar a verdade. Então, acho que são duas pessoas que fazem a diferença nessa trajetória. E o Geraldo mesmo, como a gente sabe, foi uma pessoa que até trabalhou com cadáveres e Sim. sabe, ele quase que conhece toda a trajetória da vida de um ser humano, né? É E eu acho verdade. que isso que faz com que vocês sejam tão verdadeiros. Só um adendo, esse programa é nosso, É nosso. tá? É Não, nosso. mas a tarde é vocês sua. acompanham a tarde de vocês em casa aí. Mas, Geraldo, você está de volta com a gente, né? Oi, Sônia, me ouve Oi. bem aí? Estou ouvindo vocês perfeito. Tá, eles querem falar com você também. Fala, Vlad. Queria falar com meu pai em outra oportunidade, Sim, né? não triste, né? Como Mas essa. eu destaquei aqui, Geraldo, que as pessoas vivem, outras sobrevivem. E o Asa Branca lutou pela vida. E ele lutou bravamente até o final, né? Vladimir, vou te falar uma coisa, a gente que conhece muito isso de perto, né? Sim. Porque foram vários desafios, né? O Asa sempre esteve nessa linha tão tênue da vida, da morte, do perigo, já pelo próprio rodeio, quando montava aqueles bois, aqueles touros bravos, um cara pobre que usou a voz a seu favor, ao talento, que fez uma grande reinvenção do rodeio, né? Depois do Zé do Prato, que todos nós lembramos, foi o Asa Branca. Um cara que a gente sabe que ousou na vida, brincou, e aí teve as consequências que ele, de uma forma muito clara e muito inteligente, ele nunca fugiu. Não Olha, eu mesmo. vivi a vida, nunca, e enfrentou de frente, enfrentou as três doenças de frente, não desistiu. Então ele foi uma prova humana, resistente do amor à vida, porque outros poderiam ter desistido, não, nem a criptococose, o câncer, que nós sabemos que foi violento, mas se teve um cara que brigou que domou como domava aqueles bois bravos a vida, foi o Asa Branca.
É verdade mesmo. Você falou uma coisa muito importante, Geraldo. Ele pouco reclamou, ele mais agradeceu, até os últimos momentos, né? Ele reclamava da dor, mas ele agradecia ainda por tudo que a vida tinha dado para ele. Tiago, Não, Felipe. eu quero só falar para você, Sônia Abrão, e falar para o Geraldo que, infelizmente, as pessoas esquecem de muitas pessoas, Sim. Principalmente naqueles momentos, né? Parece que os refletores vão se apagando, que aquela pessoa não existe. E eu acho que esse tempo todo que você dedicou ao Asa, esse tempo que o Geraldo dedicou ao Asa, que foram os únicos 2 programas que eu particularmente me recordo, que nos últimos tempos acendeu a luz e falou: Asa Branca, fala com o teu público. Asa Branca, mande seu recado. Asa Branca, mostre a sua cara, mostre o seu novo trabalho. Foram vocês. Então, parabéns por não abandonar essas pessoas naqueles momentos onde todos viraram as costas. Parabéns para você e para o Geraldo. Imagina, né? Felipe. É engraçado porque o Thiago, ele comenta... Primeiro, boa tarde, Geraldo. O Thiago, ele fala exatamente tudo que eu estava pensando. A gente estava numa transmissão aqui de pensamento. Eu acho que existem pessoas assim que eu quero carregar para o resto da minha vida e que eu sou fã de verdade. E se a gente começar por ordem alfabética, A, Sônia Abrão. E B, Geraldo Luiz, assim, porque são pessoas que realmente eu acho que suprem, assim, com todas as expectativas, não só minhas, mas eu acho que também não é à toa que vocês têm essa legião aí de fãs, de pessoas que seguem vocês há tantos anos e vocês fazendo esse belíssimo trabalho, porque são pessoas humanas que realmente eu conheço, estou perto e sei exatamente quem são. Então, assim, eu fico muito feliz que tanto você quanto a Sônia, puderam sempre estender a mão ao Asa Branca, à Sandra. Eu sei que continuarão também, porque faz parte do caráter e da história de vocês também, e tudo isso faz parte do sentimento de vocês. E, infelizmente, mas eu acho que ele foi digno realmente até nesse momento, até na hora de partir, ele partiu com dignidade. É verdade. E você esteve lá com ele nesses últimos momentos, né, Geraldo? Você esteve no hospital, falou com ele. Como é que você sentiu a situação? Assim, Felipe, Sônia, Thiago, Vladimir, eu gosto de graça de vocês sabem disso. A vida, Felipe, é uma grande troca. Sim. As pessoas hoje, nesse nosso meio, é muito difícil. Eu estou falando a troca de amor, não é a troca de favor, não é a troca de... O dinheiro é apenas uma consequência daquilo que você pode, né, ser, fazer ou ajudar. Como a Sônia, que consegue dar voz e dessa forma carinhosa, ela carrega todo mundo dessa forma que você carrega profissionalmente, respeitando, falando, ajudando, e com asas, foi mais um. Então, é só uma troca do que a vida nota, o seu comportamento, não profissional, mas o seu... Como é você como pessoa, como é a Sônia como mulher. É isso que a vida vai notar. As pessoas vão lembrar unicamente disso, porque tudo isso aqui é emprestado, tudo. E quando a despedida dessas pessoas, que a gente leva um pouco delas, quando elas vão embora, a gente vê se a gente serviu para alguma coisa. Então, com Asa não foi diferente. Estive com ele antes das minhas férias, eu estive uma semana antes lá no hospital, e assim... Quando eu cheguei, estava lá, quando eu entrei, de uma forma surpreendente, se carregando, se segurando, conseguiu levantar para me dar um abraço. E diante daquele hospital tão grande, e eu ainda comentei isso com meu filho, falei: filho, o teu pai aprendeu mais uma coisa. Entrei numa ala onde os quartos estavam vazios. Encontrei doentes apenas acompanhados de enfermeiras. Apenas 2 quartos tinham família. Apenas 2 quartos tinham visita. Um era de um pai e o outro era da Sandra. Então, esse companheirismo, é isso que a gente tem que carregar e nós temos que ter a sensibilidade de saber quem de verdade, da essência, nós precisamos ter do lado, como amigo, como grande amor, como companheiro, porque é na hora, com uma espinha, todo mundo já vai embora, com uma dor de cabeça, com uma pneumonia, muitos já vão embora. Mas quando a gente está em cama, a gente vê quem é que realmente ama. E esse anjo me ensinou demais naquele dia, Sônia. A forma com que ela olhava para ele, cuidava dele, brigava com ele, ele só sobreviveu até aqui por ela. É verdade. O que ele te falou nesse dia, que foi o último encontro de vocês, que mais te marcou, Geraldo?
a teimosia e a certeza de viver. Mais uma coisa assim, como o Marcelo, na época que sabia que poderia ir, a gente conversava e não falava, não olhava com um olhar de morte. Sabe que alguém ter câncer, isso para você que está ouvindo agora, ou a tarde a sua com a Sônia, essa é a mensagem. Muita gente com um problema muito menor se queixa e se revolta. Encontrei um cara com câncer terminal, mas que não reclamou. Eu vi um cara resistente que parecia que aquilo ia passar. A esposa, Sandra, batida daquele jeito, mais firme, mas ele não. Parecia que era uma gripe, consciente do câncer, mas não se lamentava. Não usou a doença para se contaminar e ficar mais doente. Fiquei mais forte eu em ter ido lá e visto aquilo do que simplesmente alguém que se vitimiza por um problema, por uma doença bem menor e de uma gravidade imensamente menor, mas que a gente gosta de se fazer de vítima. Então foi esse o Asa, resistente, querendo viver, que eu deixei daquele dia, Sônia. Tá certo, Geraldo. Olha, super obrigada por você ter falado aqui com a gente, né? E a gente sabe o tanto que você gostava do Asa e era amigo de verdade. A gente sabe o quanto está doendo esse seu coração aí. Obrigada por arrumar esse tempinho e falar disso tudo e coisas tão bonitas como você falou do nosso Asa Branca que parte hoje, viu? Beijo para você, tá? Um beijo no coração de todos. Aproveitem a vida, que a vida é um instante eterno do agora. Sejam felizes, fã de vocês, o que vocês fazem aí dessa forma tão simples. A televisão hoje ninguém sabe fazer o que vocês sabem, que é a riqueza do simples. E a senhora é a dona do pedaço. Um beijo. Beijo, Geraldo. Valeu, viu?